Olá, que bom contar com a sua audiência em mais uma edição do Manchete Podcast. Lembrando que agora, além do YouTube, você nos acompanha também na Rádio Mais RJ. No programa de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo o prefeito de Quissamã, Marcelo Batista, quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço você, Arnaldo, estar aqui participando desse programa seu, Manchete Podcast. Dizer a vocês que Quissamã vai estar sempre de portas abertas. Uma comunicação faz muita diferença, principalmente de um governo que quer ter diálogo, um governo que quer ter transparência. E é isso que é a nossa proposta. Quissamã hoje, graças a Deus, a gente tem feito um trabalho importantíssimo e a gente quer cada vez mais dar essa qualidade de vida para os nossos munícipes. Marcelo, vamos começar então falando sobre construção, né? Você foi vice-prefeito da prefeita Fátima Pacheco por 2 mandatos e o candidato escolhido ali para representar a continuidade do grupo. Isso já era uma coisa que você esperava lá atrás? Isso se construiu mesmo quando você foi vice? Você se via prefeito da cidade, o cargo que você ocupa hoje? Ronaldo, é o seguinte, a gente iniciou a política muito cedo, comecei a trabalhar politicamente numa associação de bairro de Morro Alto, que a gente, como eu sempre falo, a gente era distrito de Macaé e a gente precisava se organizar para que a gente pudesse ter essa oportunidade de estar conversando com o secretário, com o prefeito, em prol da população, em prol da nossa comunidade. E aí fomos trabalhando, vim candidatos a vereador, fui eleito por 2 mandatos, presidente de Câmara. Quando foi em 2016, me lancei candidato a prefeito. E fomos conversando e tal. Quando chegou num determinado ponto, a gente sentou e viu que as nossas políticas, intenção políticas, tinha muito a ver projeto de um com o outro. E aí fizemos esse trabalho, fomos eleitos, agradeço a Deus, a população, em 2017, depois 2020, e já havia esse projeto para que a gente pudesse dar continuidade em um trabalho que foi assim, um marco na história de Quissamã, principalmente que nós passamos por 2 problemas. Um foi naquele momento de queda de arrecadação do petróleo e também da questão da pandemia. E graças a Deus a gente conseguiu passar por toda essa situação e hoje o município tem uma estrutura sólida, uma estrutura que hoje a gente tem que trabalhar agora para o desenvolvimento econômico, atraindo empresa, atraindo oportunidade de emprego. Então a gente já tinha aí uma previsão. Mas é claro que quando a gente chega, que senta na cadeira, você fica, além de satisfeito, mas também aí que você vai ver a responsabilidade que é você representar uma população através da democracia, através do voto, que confiaram em mim esses votos e eu vou fazer o máximo de mim para que eu possa retribuir dentro, é claro, das condições jurídica, das condições que Quissamã merece de evolução. Agora, você, como eu falei, é um governo de continuidade, mas você já imprimiu algumas mudanças no próprio secretariado, encontrou a casa arrumada? Como que está sendo esse início de governo? A casa está organizada, como eu te falei, a estrutura do município está bem sólida, está bem trabalhada. E assim, você quando chega, é claro que você quer deixar a marca sua no governo. O governo é continuidade em termo, mas em outras situações é um novo governo. Então a gente quer, é claro que a gente vai trabalhar para manter os serviços públicos de qualidade que foram feitos, que foram empenhados, mas a gente quer também botar um marco na cara da gente, dizer assim, deixar uma história. Então a gente vai trabalhar para que a gente fortaleça também, além das ações que foram fortalecidas, a questão do desenvolvimento econômico, através de atrair empresas, através de trazer um desenvolvimento na área da empregabilidade, porque a gente sabe que isso é o problema do país. Quissamã hoje, graças a Deus, em todos os aspectos, está muito bem. Mas nós, quissamãenses e nossa cidade, ela tem hoje uma arrecadação muito proveniente do royalties de petróleo. E a gente precisa fomentar outras áreas, porque o royalties é finito, né? Então a gente precisa trabalhar também essas ações. O município, graças a Deus, está bem estruturado, o município está numa qualidade muito boa de saúde, de educação, de assistência, de esporte. Então a gente vai trabalhar agora essas outras partes para poder a gente sair um pouco dessa dependência do royalties.
Acho que seria o desafio dos municípios produtores, né? Se desvincular dessa dependência. Mas você fala em atrair empresas, criação de áreas especiais. Já existe até uma ZEN, né? Já. Nós temos Como vai lá... ser o diálogo para trazer essas empresas para Quixamã? Já procurou alguém? Já. Inclusive, temos várias empresas conversando. A gente está numa parceria boa também com a Prefeitura de Macaé, o prefeito Elbert, que hoje tem aí um potencial muito grande com a questão offshore, essas coisas a gente tem conversado muito, entendeu? Tem um diálogo bom também com o prefeito de Campo, com o Vladimir, e a gente vê que o desenvolvimento é regional. E o que eu quero hoje é fortalecer a ZEN que nós temos lá, a zona de negócio nossa, dar mais infraestrutura, dar uma qualidade em tecnologia e também fazer alguns estudos nas alíquotas de imposto para poder a gente chegar também com esse benefício. E continuar trabalhando com a questão da qualificação. A qualificação é muito importante porque hoje a gente sabe que o mercado é exigente e a gente cada vez mais vai qualificar o nosso povo, qualificar a nossa juventude para que a gente possa, dentro dessas oportunidades, ter mais condições de inserir a nossa população no mercado. Agora, tem um assunto de Quixamã, né? Eu já cobri 3 eleições em Quixamã, então tem um assunto que sempre tem que tratar sobre ele e tem até novidades, né? Teve movimentações recentes em relação ao complexo, que seria um complexo industrial ali de Barra do Furado, hoje parece que vai para uma outra vertente. O que tem de novo? O que você projeta para aquela obra que começou e infelizmente não terminou, mas que agora tem perspectiva aí de retomar com um potencial de desenvolvimento para a região? Barra do Furado, eu vejo Barra do Furado como uma solução para a região. Nós sabemos que hoje nós temos aqui o Porto do Açu, mas o Porto do Açu já está num nível muito avançado e é para um outro segmento. Barra do Furado, como você mesmo já falou, já houve alguns investimentos, não foi à frente. A gente está trabalhando muito para que a gente possa dar continuidade naquele empreendimento. E hoje a gente tem conversado, inclusive, com o ministro dos Portos, que a gente vai marcar outra reunião, já tive uma agenda com ele lá, para poder a gente levar a estrutura que nós temos já. Agora há pouco nós conseguimos aí também refazer a licença daquela região. A licença ali são 2 licenças, porque nós estamos na divisa de Quixamã com Campos. Então precisa ter a licença de Campos e a licença de Quixamã. Isso também é consolidado. A gente deu a entrada dessas licenças em 2017, agora a gente conseguiu ter êxito com ela e as empresas estão vendo essa oportunidade. Porque nós temos ali uma logística muito mais consistente, porque a gente está muito próximo ali em relação a Macaé, a outros portos da Bacia de Campos. A gente tem ali estudos já, que é estudos comprovados, que a gente teria uma economia com esse segmento ali. E agora a gente também já tem os estudos, já está concluindo o estudo novamente da batimetria, da questão de maré, e a gente vai trabalhar muito para que esse investimento chegue na fase 1 do projeto. Ele tinha fase 1 e fase 2. Mas se a gente conquistar nesse primeiro momento da fase 1, que é botar um calado ali de -9, que é para poder a gente dar atendimento, essa logística das plataformas, com manutenção, com insumos, as coisas já vai melhorar muito. E tem outra também vertente, que é o pescado da região. Então isso ia somar força e a gente tem certeza que a região seria outra. Por quê? A gente ia sair um pouco da dependência dos royalties, a gente ia trazer investimentos e com certeza a gente poderia avançar muito mais. Agora, há a possibilidade também de ser mesmo um terminal pesqueiro, né? Não porto. Você vislumbra, então, que dá para ser ainda um porto industrial ali? Ali a gente já tem estudo, a gente consegue, não da dimensão do nível do Açu, mas a gente tem, até porque os portos do país inteiro hoje, eles estão muito carregados. Sim. E a gente sabe o quanto que é caro
a hora de uma embarcação para esperar para poder atracar. Então a gente já tem esse estudo, a gente está trabalhando, e ainda tem muitas empresas também que estão nos procurando pela localização da região. Então, a gente é um sonho que eu quero ver aquilo virar realidade, mas acima de tudo é a transformação da região. Porque, como eu te falo, a gente precisa trabalhar hoje para poder a gente trazer outras receitas que não seja só proveniente dos royalties. Uma outra receita que o município também pode avançar é a questão da agricultura. Temos informações, por exemplo, do plantio de soja que está acontecendo no município, já está dando bons resultados. E o que você projeta de investimento nessa área da agricultura no seu governo? A gente anunciou lá um projeto de experimento, tivemos êxito, inclusive na época eu estava como secretário de Agricultura, mas assim, esse projeto a gente começou muito ainda embrionário, porque a gente estava fazendo um estudo para poder a gente ver para ração animal. E hoje nós sabemos que já tem no Porto do Açu uma empresa que está transportando grão, aproveitando o Porto do Açu, que está trazendo de Goiás por caminhão e para embarcar nos navios ali. E já tem alguns fazendeiros aqui em Campos que já estão negociando essa soja. Então a gente vê também, a gente deslumbra também na área da agricultura, da pecuária, avanços. Hoje nós temos na Secretaria uma das melhores patrulhas mecânicas do estado, que está em Quissamã. Trator, implementos, máquinas agrícolas, técnico, um serviço muito bem organizado para que a gente possa cada vez mais trabalhar essa questão do agricultor, principalmente a agricultura familiar. Hoje a gente compra já uma boa parcela da agricultura familiar para merenda escolar e para o hospital. E a gente hoje já tem novos projetos em mente, a gente vai estar amadurecendo esses projetos para que a gente possa, o agricultor familiar, a gente fazer através do Quissamã Empreendedor, um financiamento para que ele possa montar 1 hectare de irrigação, mas com energia solar. Porque nós sabemos hoje que na área rural a gente tem um diferencial dessa energia, mas ainda se torna muito onerosa para você trabalhar com a questão da irrigação, com certos investimentos. E nós hoje temos sol, nós temos áreas, nós temos tecnologia. O que precisa é a gente investir. E a gente investir, é claro, naquele produtor que ele tenha aptidão, que ele tenha conhecimento para poder a gente fazer com que ele tenha uma qualidade de vida, que ele possa manter a sua família com dignidade e continuar na área rural, que é a base dele, né? Marcelo, vamos falar um pouquinho de política, né? Você foi vice-prefeito dois mandatos da prefeita Fátima Pacheco. Eu queria que você fizesse a sua avaliação. Qual é a sua avaliação da gestora Fátima Pacheco? Olha, eu avalio que foi uma gestão boa. Foi uma gestão que trouxe, como eu já falei, uma estrutura para Quissamã. A gente passou por momentos difíceis. Até o mundo passou naquele momento da pandemia. Em 2016, todo mundo sabe o quanto foi penoso na área do petróleo. Teve uma queda que isso trouxe, vamos dizer assim, problemas na cadeia produtiva, trouxe problemas. E naquele momento a gente conseguiu fazer com que o nosso município não deixasse um comércio fechar. A gente conseguiu implementar, naquele momento que as escolas da pandemia estavam todas fechadas por causa de aglomeração, implementar, através do PNAE e os produtores da agricultura familiar, fornecesse os kits de alimento para as crianças em casa. Nós fizemos um trabalho em conjunto, produtor rural, agricultura familiar e a educação. Nós fizemos várias ações. E fora o êxito que nós tivemos em vários projetos. Na questão da segurança, na questão do primeiro emprego para os jovens, que foi uma pauta que eles mesmos trouxeram para a gente, porque a gente tinha uma dificuldade, como todo jovem tem, do primeiro emprego por causa da experiência. E a gente pautou muitas ações que trouxe um investimento que surtiu muito efeito para a Quissamã. Fora a questão da educação, a questão da saúde, da qualidade de saúde
e várias outras ações. Nós saímos ali de 3 ou 4 modalidades, no esporte fomos para 16. Hoje nós temos em Quissamã 26 especialidades no centro de especialidade de saúde nossa. Então foram várias ações que foram implementadas. Como eu te falei, as coisas vão fluindo e a gente vai priorizando dependendo da necessidade do momento. E agora eu vejo que com toda essa infraestrutura que nós temos, com a cidade acolhedora, com a cidade que hoje a gente tem orgulho de dizer que é uma cidade premiada, que é uma cidade que tem um diferencial no IDEB, que tem diferencial na saúde, a gente agora vai partir, é claro, não deixando essas ações de lado, mas vamos partir para a questão da economia, com a questão do investimento na infraestrutura do mercado offshore, para que a gente atraia empresas, na questão da qualificação. Mais uma vez, eu quero fazer esse link entre as empresas, desenvolvimento econômico, assistência, para que a gente possa fazer esse link e formar as pessoas da qualificação nas áreas do momento, naquela oportunidade que você vai ter a sua qualificação e o mercado está de portas abertas para poder você ter mais dinamicidade na questão da empregabilidade. Agora, continuando em política ainda, a última conversa que eu tive com a então prefeita Fátima Pacheco aqui, Fátima não negou o interesse em voos mais altos para 26. Nos bastidores da política, muita gente fala até de uma possível candidatura a deputada federal. Você está junto com ela nessa empreitada? Vamos, ela ainda não decidiu a questão da ser federal ou ser estadual. Hoje ela tem essa intenção, a gente tem outros parceiros, como ela mesmo sabe, a gente trabalha junto em uma região, ela mesmo foi muito focada na questão do desenvolvimento da região, a gente vai dar esse apoio, mas para a região a gente precisa sim, várias pessoas querem ser candidato, mas a gente vai estar trabalhando com aqueles que a gente tem mais afinidade. Por exemplo, a gente tem afinidade com ela, a gente está também com um link muito bom com o prefeito Elbert, a gente tem link com o prefeito Vladimir, e a gente quer que a região desenvolva, tendo, além de uma política de qualidade, pessoas que conheçam a nossa realidade, pessoas que têm hoje um know-how para trazer ações que vai desenvolver não só o município de Quissamã, mas sim o município e tanto a região. A cidade de Quissamã, tradicionalmente, as eleições são bem acirradas, né? As pesquisas da época da eleição, você dá 10 pontos para um, 10 pontos para outro, mas quando abre a urna mesmo, a diferença é bem apertada. Isso, de alguma forma, reflete também o restante do ano? Há uma divisão da população, uma parte que meio que desacredita no governo? Ou isso é só do período eleitoral, acabou as urnas ali, vamos todo mundo trabalhar junto em prol do município? Não, a gente quer trabalhar junto em prol do município. Mas é claro que você tem os lados partidários. Isso aí é natural, em qualquer situação você tem um lado. Só que assim, a política, você não pode deixar a questão pessoal falar mais alto do que o projeto de desenvolvimento da cidade. É isso que eu prezo. É a questão do desenvolvimento da nossa cidade. Vamos respeitar os nossos adversários, porque eu, graças a Deus, nunca tive inimigo na política. Eu tenho adversário. Até porque eu já passei em vários governos em Quissamã, e a gente trabalha por um desenvolvimento regional e um desenvolvimento pelo coletivo. E é isso que eu penso, mas não vai deixar de ter aquela questão partidária, que é natural, desde que a gente se respeite. Então você tem uma boa relação com a oposição? Tenho, converso, sento na mesa, não tenho problema de conversar. Tenho o meu pensamento político, tenho os meus projetos, mas não vou desrespeitar o projeto deles. Se puder chegar lá na frente, tem alguma coisa que possa somar para o município, vamos trabalhar, porque, como eu falei, fui eleito 8 mil e poucos votos, mas hoje eu tenho uma população de mais de 25 mil habitantes que eu tenho que cuidar. Hoje eu estou prefeito do município, eu sou prefeito da cidade, não sou prefeito só daquelas pessoas que me elegeram, que confiaram em mim. É claro que esses eu vou fazer de tudo para preservar cada vez mais o respeito e a confiança deles, porque ele acreditou no meu projeto. Eles lutaram para que eu botasse o meu projeto em prática. Mas a gente também não quer aqui deixar de respeitar
qualquer que seja o segmento, até porque nós vivemos numa democracia, né? E por falar em democracia, a nossa democracia tem aqui quase que um presidencialismo, mas com um parlamentarismo muito forte, né? O que o Fernando Henrique chamou lá atrás de um governo de coalizão, né? Tem que governar, mas tem que haver uma coalizão ali do Congresso com a Presidência da República. Quando a gente vai pulando as etapas e chega nas pontas do município, essa relação é do prefeito com a Câmara, né? Você já foi presidente de Câmara. Como que está a sua relação hoje com a Câmara? O presidente é seu irmão, não é isso? Então é relação quase familiar com a Câmara, mas para manter ali os limites de executivo e de legislativo, caminhando com a harmonia. Qual é a sua relação hoje com a Câmara? A Câmara e o Executivo, e tanto o Judiciário, eles são poderes independentes. Mas eles têm que ter diálogo, eles têm que conversar, porque tendo diálogo, quem ganha a cidade é a população. E assim, é meu irmão que está lá, mas é claro que tanto ele quanto eu temos que respeitar as normas, as leis, o regimento interno, a lei orgânica do município. E a gente vai, se Deus quiser, conversar, tendo muito diálogo, muito respeito, não só com ele, mas com todos os vereadores, principalmente com a base aliada que a gente tem, para que a gente possa avançar. O projeto não é meu, o projeto é um projeto de cidade. E a gente precisa ter essa noção que o legislativo tem o papel fundamental de fiscalizar, o papel fundamental de criar leis, e a gente precisa trabalhar em harmonia, porque senão, você sabe que se não tiver essa harmonia, quem vai pagar é a nossa população. Marcelo, agora a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Por falar na relação com a Câmara, você deve mandar algum projeto para lá por agora aí para reforma administrativa, vai mudar a estrutura do governo? Quais são as principais mudanças que você quer implementar de forma administrativa na sua gestão? A gente está mandando um projeto de reforma administrativa, não é nem para mudar, é para criar algumas áreas que eu, dentro do meu, vamos dizer assim, do meu projeto, dentro do projeto que eu quero para Quissamã, eu vejo que é importante. E aí a gente vai trabalhar para mandar uma criação lá de duas estruturas, como a Secretaria de Direitos Humanos e secretarias adjuntas do governo, que é uma secretaria adjunta de planejamento, para que a gente... E outras coisas que a gente vai ver dentro da estrutura, para que a gente possa estar também organizando a nossa estrutura. Então, a gente está trabalhando, a gente vai fazer essa semana uns ajustes, vai estar mandando para a Câmara, para que o presidente possa convocar e aí passar por eles, para que eles possam estudar e ver se aprova ou não. Então, são criação de mais uma secretaria e outras subsecretarias, seria assim, né? São secretarias adjuntas. Que não vai ter a estrutura administrativa. Vai passar por dentro da própria estrutura administrativa do gabinete, mas que vai poder fazer um trabalho em conjunto com outras ações, com questão de planejamento, questão de fluxo de caixa, dessas situações, para poder a gente, através desse fluxo de caixa, a gente ver quais serão as prioridades do governo. Porque todo mundo sabe que nossa região, ela tem uma sonoridade, como que eu vou falar, é uma questão que a gente tem um orçamento que ele oscila muito. Sim. E a gente precisa ver quais são as ações de prioridade para aquele momento e depois a gente vai concluindo as outras. Porque, tipo, nós estávamos com uma arrecadação em agosto de 2023, 17 milhões. Caiu, agora nós estamos aí em torno de 12, teve a 10, vai a 12 e tal. Então, a gente precisa trabalhar muito essas ações para que a gente não ter nenhum desencontro com o desenvolvimento da cidade e que a gente possa também priorizar que a saúde, a educação, todas as ações do dia a dia. Para a gente concluir nosso bate-papo aqui, você assume num período de alta temporada, né? Todos os prefeitos da região aqui já tem que começar trabalhando pensando no verão. Fátima já deixou alguma coisa arrumada, você está dando continuidade? Como está o verão lá em Quissamã? Ela deixou lá, que foi a virada do ano, deixou também o aniversário de emancipação política, que era dia 4, e agora a gente está
fazendo os processos novos para que a gente agora, logo em breve, a gente solta a nossa programação e a gente trabalhe na questão do verão. Mas, graças a Deus, as equipes estão trabalhando, está tudo bem organizado, a gente tem avançado bastante. Esses primeiros dias é natural que as coisas possam atrasar um pouco. Por quê? Tem que mudar a responsabilidade do gestor na Receita Federal, porque antes estava o CNPJ da prefeitura, ela era responsável. Isso tem um trâmite, tem as questões bancárias que você tem que mudar, senha que você tem que mudar, toda a estrutura, e isso é natural que nesses primeiros 15 dias a gente vai resolver esses problemas, virada de orçamento e tal, mas graças a Deus nada que impeça a gente dar continuidade no trabalho, principalmente aqueles trabalhos que são prioridade, que são serviços que não pode parar. Os programas que eram desenvolvidos, Bolsa, projeto para idosos, tudo isso mantido normalmente? Mantido, a gente está trabalhando nos critérios para que a gente possa atender, mas dentro daqueles critérios, dentro daquelas coisas. Está mantendo, está trabalhando. Vai ter algum tipo de recadastramento, algo nesse sentido? A gente vai mexer futuramente com questões de recadastramento, que é uma coisa natural do governo, sim, todo ano tem. Então, mas isso fica um pouco mais para frente, não seria agora, por agora? A partir de março, que aí a gente senta e vai poder estar fazendo todo esse trabalho. Você já me disse aqui, para a gente concluir, que quer deixar a marca aí do desenvolvimento da cidade, né? Com certeza. Então, é investimento em infraestrutura aliado com a chegada de novas empresas, é isso? Isso. A gente vai trabalhar para poder a gente avançar cada vez mais nessas ações, porque eu, hoje, tenho que aproveitar esse recurso que nós temos do ROID, como eu já falei, é finito, e a gente tem que estruturar a nossa cidade, que, se Deus quiser, no futuro, ela possa dar continuidade na qualidade de vida da nossa população. Marcelo, queria mais uma vez agradecer você pela participação, deixar as portas do Grupo Manchete abertas para novas informações, qualquer novidade sobre o Quissamã. Muito obrigado. Eu é que agradeço a vocês, o Grupo Manchete. Quissamã está à disposição. A gente, como eu já falei, a gente não vive em uma bolha. Hoje a gente precisa trabalhar pensando no coletivo, e a região tem um potencial muito grande. A gente pode, junto, trabalhar para que avance cada vez mais, tipo turismo, tem muitas coisas que perpassam do limite do município. E a gente está lá de portas abertas para a gente dar continuidade. Obrigado, Marcelo. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado na Rádio Mais RJ e também nas nossas redes sociais. Até a próxima.